No treinamento anterior, você acompanhou como fazer o processo de importação de notas, apuração de impostos, dentro de toda aquela demanda para a Simples Nacional. Mas nesse treinamento, eu quero trazer um ponto muito importante para você que é relacionado ao cálculo de DIFAL, especificamente para o DIFAL Decreto 9.104. Ele foi instituído em 2017, tratando sobre o ICMS cobrado pelo diferencial entre as alíquotas internas de cada um dos estados. Então, para aquelas operações que forem relacionadas à compra de mercadoria, né, para comercialização ou para operação de revenda, como exemplo, esses parâmetros eles devem ser indicados dentro da nota fiscal para que você consiga fazer a apuração do DIFAL. Então, para que a gente consiga visualizar isso no sistema de uma forma bem simples, você vai acessar lá nas preferências. Então, você acessa o sistema Tron, opção Preferências, vou selecionar aqui o período. Na aba Empresa, você vai localizar 3 opções muito importantes. A primeira delas é Lança diferencial de alíquota. Essa opção ela vai definir para mim que a empresa vai fazer o lançamento do DIFAL e que eu preciso de uma abinha exclusiva para isso dentro da nota. Lança diferencial de alíquota conforme a emenda 87/15. Isso aqui será utilizado apenas para esse tipo de tributação em específico. E também se possui benefício fiscal de acordo com o inciso 8º do artigo 8º. Essa opção ela vai definir para mim que lá na minha aba de DIFAL ele vai calcular de acordo com esse benefício fiscal ou ele calcula de acordo com a diferença das alíquotas. Então é muito importante que você marque sim para lança diferencial de alíquota e que possui benefício fiscal de acordo com o inciso 8º. Já a opção de acordo com a emenda 87/15, esse parâmetro já é voltado para os registros no SPED, C101 e D101. Então, isso vai refletir naquelas empresas que forem do presumido e do lucro real, tá? Então, nesse momento aqui, você marca apenas essas duas opçõezinhas aqui que são mais importantes. Feito isso, como eu já sei que o meu processo de DIFAL ele vai ser voltado para as minhas operações de compra de mercadoria para comercialização, um exemplo bem claro disso é o nosso CFOP 2102 ou 1102, por exemplo. Só que lembra que lá na legislação ele fala para mim que são operações interestaduais? Então, nesse caso, é apenas aquelas operações que forem entre estados. Então, apenas 2102 é um CFOP que a gente vai utilizar. Claro que podem ter situações como bonificações, dentre outras, que você precisa analisar de acordo com o decreto 9.104, se vai ser necessário ele tributar o DIFAL dentro desse CFOP em específico. Então, eu recomendo que você veja inicialmente de acordo com o decreto e também de acordo com as últimas alterações, visto que esse é um decreto de 2017, então ele já passa por algumas alterações após esse período. Então, feito isso, eu vou acessar em Cadastros, Códigos Fiscais, vou selecionar lá o CFAP, que é relativo a esse tipo de movimentação. Vou vir aqui nessa opçãozinha ao lado direito, lançar diferencial de alíquota. Ela vai informar para que todos aqueles documentos em que estiverem com o CFAP 2102, ele habilite a aba. Então, marquei aqui, posso salvar. E após isso, eu posso ver lá na minha movimentação de entrada. Muito importante, se você opta por não fazer o lançamento de notas fiscais de entrada, nesse ponto aqui você vai ter um probleminha, visto que ele não vai preencher esse parâmetro caso a nota fiscal não esteja lançada. Vou indicar aqui uma nota fazendo o lançamento aqui através desse meu documento aqui mesmo. Então, caso a sua nota fiscal não esteja de fato lançada na movimentação, não tem como o sistema realizar o parâmetro e, a partir disso, fazer a apuração do DIFAL. Então, para isso, eu deixei aqui uma nota fiscal em movimentação entradas. Note que aqui dentro da nota fiscal, ele já traz para mim a aba de produto, né? E também a aba de diferencial de alíquota. O diferencial de alíquota, decreto 9.104, ele vai obter duas alíquotas diferenciadas, 4,49 para origem nacional e 7,87 para aqueles que forem de origem estrangeira. Por isso, é fundamental que o meu produto esteja lançado
aqui dentro da movimentação. A partir disso, o sistema já consegue calcular esse diferencial de alíquota. Mas suponhamos que caso você opte por não fazer o lançamento do produto, só lancei a nota aqui manual mesmo e vou fazer o cálculo a partir dele. Fica a seu critério, mas não é o recomendado. Você pode clicar aqui no inserir e informar base de cálculo e a alíquota do imposto também. Mas eu vou fazer aqui o processo exatamente como deve ser feito. Então, aqui eu tenho 96.363, que é o meu valor da nota fiscal. Vou incluir aqui o meu produto, vou colocar um aqui como exemplo. Então, vou colocar aqui. Não vou colocar esse total aqui, vou colocar só 6.000. Não vai ser tributado, visto que a empresa que eu estou escriturando ela é Simples Nacional. Salvo. Então, aqui a gente já tem parte da minha tributação, né? Valor parcial dos meus produtos e ainda falta 90.000. Então, vou incluir mais um aqui. Feito isso, vou colocar a situação tributária, salvo. E agora eu posso vir fazer a geração do diferencial de alíquota. Detalhe muito importante. Você fez aqui o lançamento de nota fiscal. Não quero fazer o lançamento do DIFAL manual. Tem outra forma de fazer? Tem sim. Eu venho aqui no Extras F10, gerar diferencial de alíquota para Simples Nacional. O sistema vai calcular e aí ele já me deu uma mensagem aqui, ó. Para calcular o DIFAL, a receita bruta acumulada dos últimos 12 meses deve ser superior a 360.000. Então, o que ele está me indicando? Se você não teve receita bruta nos últimos 12 meses que sejam superior a esse valor de 360.000, ele não vai fazer o cálculo do DIFAL. Então, é muito importante que você se atente às informações que estão na legislação. Então, eu vou lançar aqui um faturamento aqui para... Deixa eu colocar aqui em dezembro. Vou colocar aqui já esses 360.000 só para a gente conseguir calcular. Mas o ideal é que você visualize de acordo com a empresa que você está escriturando qual que é esse faturamento anterior. Salvei aqui. Vou fazer a apuração lá em março novamente, para que o sistema já considere essa informação. Então, vou colocar aqui, ó, desde janeiro de 2024. Muito importante, se você alterou lá esse enquadramento, se você alterou lá esse faturamento e você não apura de novo, não tem como o sistema considerar, visto que ele vai pegar a partir da receita bruta, ó. A empresa oferiu receita bruta acumulada anteriores, receita bruta acumulada nos 12 meses anteriores superior a 360.000. Sendo assim, passa a ser obrigada a calcular o DIFAL conforme o decreto 9.104. Então, aqui ele mesmo já está te informando. Vamos voltar lá na nota? Vou acessar aqui em movimentação entrada. Opção extras F10, gerar diferencial de alíquota. Marco como sim, a geração já foi feita com sucesso. Veja que aqui ele gerou o meu total com alíquota de 4,49. Visto que esse parâmetro ele vai considerar esse percentual para aquelas mercadorias que forem de origem nacional. Caso eu altere aqui colocando ele como origem estrangeira, por exemplo, então esse jeans pano, que é o item 1, vai ser de origem estrangeira e o 2 como origem nacional. Feito isso, eu vou gravar. Ele está me perguntando se eu quero recalcular o ICMS, fez a quebra de apuração, beleza. Agora eu vou lá no F10 de novo e aqui eu posso excluir esse diferencial e gerar novamente, ou então apenas gerar, que ele vai sobrescrever essa informação lá dentro. Gerou aqui, agora eu posso visualizar. Então veja que uma operação foi com 4,49, que é de origem nacional, e 7,87, que é de origem estrangeira. Então, feito esse parâmetro, se eu quero que
essa informação entre para o DIFAL para Simples Nacional, então eu preciso que a aba de DIFAL para Simples Nacional esteja de fato preenchida. Feito esse processo, vou lá fazer minha apuração de Simples para ficar tudo bem bonitinho. Então, quando eu apurar aqui, ó, ele já está me dando aquele aviso, ó. Você já fez a apuração do DIFAL? Ok, beleza. Então, nesse mês aqui, como exemplo, eu não tive valores para Simples, ele não vai apurar, mas a minha informação lá para o DIFAL, ela já vai constar aqui no relatório. Você quer fazer a emissão desse cálculo por emissão? Você quer fazer a emissão do relatório através da fórmula de cálculo? Meu Deus! Se você optar por fazer a emissão desse relatório a partir da fórmula de cálculo para comercialização, seja ele por data de emissão ou por data de entrada, aqui você marca. Aqui o sistema vai apresentar para vocês quais são as notas fiscais, sejam elas para comercialização, uso, consumo ou ativo imobilizado, qual a base de cálculo e o valor do imposto. E aqui você pode conferir, tanto para as duas operações, e também fazer a emissão. Lembrando que esse é o cálculo de acordo com a Instrução Normativa 1399. Se caso você tenha alguma alíquota diferenciada, como que você vai fazer esse processo? Você pode, através aqui da própria movimentação, editar o lançamento de DIFAL. Então, você vai editar na nota, não precisa mudar nada o valor do documento. Você vem aqui e apenas lança com a alíquota que você achar. Aqui, por exemplo, ele vai trazer para mim, ó, ele já calcula o total da base, você indica qual é a alíquota diferenciada, então vamos supor que seja 12%. Vou deletar esse outro parâmetro, salvo. E aí, quando eu fizer a emissão, ele vai considerar essa alíquota diferenciada. Mas também tem uma outra forma de você realizar a automação desse processo. Você vem aqui em cadastros, séries válidas, você vai localizar primeiro qual é a série desse documento. Então, eu venho em auditoria NF entrada, vejo aqui, ó, NF1, modelo 62. Então, vou localizar essa mesma operação. Entrada, NF1, 62. Aqui, eu vou indicar a alíquota interna, que é responsável por essa empresa. Mas aqui também eu posso indicar caso eu tenha uma tributação diferenciada. Então, por exemplo, para ICMS Goiás, eu posso colocar aqui 17%, e vou colocar aqui um estado aleatório, não é essa alíquota interna, tá? Só para a gente ter um exemplo, vou salvar. E aí, quando eu for fazer a geração, indicando que eu não tenho o benefício fiscal, o sistema vai calcular para mim esse diferencial de alíquota de acordo com a base que eu indicar. Então, venho aqui, gero o diferencial. Aqui ele calculou como 4,49, 7,87. Vou marcar nas preferências que ele não possui o benefício fiscal. Então, aqui não possui. Posso vir aqui dentro da minha própria movimentação. Vou excluir. E fazer o lançamento aqui, não de acordo com o 9.104, não de acordo com o artigo 65, vou indicar aqui, posso colocar a base de cálculo e a alíquota que eu optar, né? Caso eu faça a reimportação dessa nota, essa informação da alíquota interna, que é o diferencial, ela já vem automático, mas caso eu opte, também posso alterar aqui dentro. Quero que o sistema considere a diferença de alíquota lá através da minha série. Então, eu cadastro a tributação da série para as UFs diferenciadas e reimporto a nota fiscal.